Em reunião importantíssima do Mercosul, discurso do presidente ucraniano Zelensky é vetado para a cúpula do bloco. Além disso, o Uruguai e a Argentina tretam com relação ao futuro do bloco e o Mercosul fecha um acordo importantíssimo com Singapura. É muito assunto, é muita atualidade. Para entender tudo, fica ligado no episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar, seu canal diário de conhecimento e informação. E você já sabe, muito conteúdo, só que é o seguinte, o conteúdo hoje é extenso, então vamos direto pro assunto e eu separei aí em 3 manchetes para você poder entender aí os principais tópicos e assuntos que foram abordados nessa reunião do Mercosul. Mas antes, deixa eu te contextualizar, tá? Nessa reunião, o presidente brasileiro não compareceu, né? Bolsonaro não foi devido aí a questões internas aqui do nosso país, ano eleitoral, daqui a 3 meses tem eleições, então Bolsonaro acabou não comparecendo. Lembrando que essa foi a primeira reunião do Mercosul pós o início da pandemia, então tinha anos aí que eles não se encontravam de forma presencial e era muito importante aí a presença do presidente Bolsonaro, mas ele acabou não indo, achou melhor ficar por aqui e mandou apenas mensagem de vídeo, tá? Sequer participou de forma ao vivo por videoconferência. Para você que não lembra muito bem o que é o Mercosul, vou rapidinho te contextualizar antes de nós irmos para as manchetes. É o seguinte, Mercosul é um bloco econômico, atualmente é uma união aduaneira, né, segundo nível aí de um bloco econômico, formado por quatro países plenos, tá? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, são os 4 fundadores e também existe a Venezuela, mas a Venezuela já está suspensa há alguns anos, sabe o motivo? Porque a Venezuela é uma ditadura e não podem haver países que vivem sob ditadura no Mercosul. Então a Venezuela até faz parte oficialmente, só que não de forma plena, ela está suspensa. E a Bolívia está num processo de adesão, já foi aceita pelos países, está faltando a ratificação pelo Congresso Nacional Brasileiro para que a Bolívia se torne de fato um membro pleno. Existem alguns outros países que são membros associados, ou seja, participam das discussões, estão presentes nas reuniões, mas não têm poder de voto e não têm poder de decisão de fato. Entendido o que é o Mercosul? Então agora vamos entender por que está rolando treta entre o Uruguai e a Argentina e por isso eu trouxe aí a primeira manchete da Folha, que diz assim: Argentina e Uruguai se enfrentam em reunião do Mercosul. Letrinhas pequenas para você entender. Países divergem sobre negociação de acordo com a China. Pelos uruguaios fora do bloco, Bolsonaro envia apenas mensagem por vídeo. Vamos lá rapidinho o que está acontecendo. Galera, imagina o seguinte, se é um bloco econômico, significa que os países membros do Mercosul, esses 4 países que são membros plenos, eles devem negociar com outros países ou até com outros blocos de forma conjunta, ou seja, o que vale para o Brasil, vale para a Argentina, para o Uruguai e para o Paraguai. A grande questão é que o Uruguai defende que ele tenha a soberania, que ele tenha a possibilidade de fazer acordos unilaterais, ou seja, acordos que não estejam em conjunto, em comum acordo com outros membros do grupo. Sinceramente, isso não faz muito sentido. Qual é a lógica de você pertencer a um grupo no qual você vai depois fazer acordos unilaterais que vai beneficiar apenas o seu país? A ideia de formar um grupo é para que exista mais peso nas decisões. Por isso existe o Mercosul. Mas o Uruguai, ele defende isso e a Argentina, que é um país de esquerda, né? É um país que hoje vive aí a onda kirchnerista, né? Da vice-presidente, a Cristina Kirchner, e como país de esquerda ele defende uma intervenção maior do Estado, menos liberalismo e eles não querem essa questão de uma abertura econômica. O Uruguai já pensa diferente. Aliás, o Uruguai quer aí de fato poder fazer comércio livremente, sem obrigatoriamente estar atrelado ao bloco. Aí você vai me perguntar, como é que ficou a divisão do bloco? Ficou mais ou menos tipo 2-2. O Paraguai concorda meio que com a Argentina, já o Brasil ele fica ali meio distante, mas o Brasil, principalmente no governo atual, ele vai tender a concordar com o Uruguai. Então, meio que o bloco está meio rachado nessa questão. Uma outra coisa que foi muito importante e foi decidida nessa reunião foi a redução da TEC. TEC é a tarifa externa comum, ou seja, toda vez que um produto importado vai entrar no país, vou dar um exemplo desse telefone celular aqui, ó. Esse telefone aqui é da Samsung, Coreia do Sul. Então, esse telefone, para ele entrar
em qualquer país do Mercosul, ele tem que pagar o mesmo imposto de importação, a mesma tarifa externa comum. Vou pegar um exemplo, tá? Fictício. Vamos imaginar que esse telefone pague aí 15% de imposto para entrar no Mercosul. Então, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai cobram exatamente o mesmo valor. Então, você pega o valor do aparelho, coloca aí 15% de imposto, é quanto ele vai custar em qualquer um desses países. Por que a tarifa é comum? Para que não haja concorrência entre os países e se proteja os produtos que são produzidos dentro do bloco. E foi aprovada uma redução da tarifa, ou seja, menos impostos para as empresas importarem, ou no caso exportarem, para produtos para o Mercosul, o que é muito bom, vai fazer com que produtos importados custem menos, só que por outro lado, isso desfavorece a indústria local. O grande problema é que a indústria do Mercosul é muito fraca, indústria de bens de consumo, tá? Tirando um pouco o Brasil, que é forte nisso, o Mercosul ele acaba sendo importante muito mais com relação às commodities, né, que são matérias-primas, do que em relação a bens de consumo duráveis e não duráveis. Então, para a gente é bom, inclusive isso tende a baixar a inflação, né, baixar o preço dos produtos importados, e é claro que o Brasil foi favorável, até porque ano eleitoral, o presidente quer mais é que a inflação diminua. Entendido? Agora vamos aí para o segundo ponto, e esse, olha, muito importante e excelente para o Mercosul. Você lembra que algum tempo atrás, no início do ano, se falava muito do acordo histórico entre Mercosul e União Europeia? Pois é. Só que esse acordo, pelo visto, tá indo pro vinagre, tá? Vai melar a alguns países da União Europeia, principalmente Dona França, né? Lá do Macron, que vive falando aí das questões ambientais no Brasil e por isso não ratificam aí o acordo que já foi aceito. A grande questão por que eles fazem isso? É porque o Macron precisa defender os agricultores franceses. O Macron e a Europa estão nem aí para a questão ambiental do Brasil. Eles não estão interessados em salvar a Amazônia. Não é essa a questão. A questão é político-econômica. É para que eles tenham apoio dos agricultores, dos produtores rurais, até para que eles tenham voto e sejam eleitos ou reeleitos nos seus países, eles precisam proteger o mercado interno, não aceitando os produtos de excelente qualidade de baixo preço, produtos agrícolas principalmente, aqui do Mercosul, produtos argentinos, produtos brasileiros, uruguaios e paraguaios. Então, eles acabam criando aí essas narrativas da questão do meio ambiente, que obviamente é extremamente importante, mas a Europa fica alegando isso de forma equivocada, fingindo aí que eles cuidam muito do meio ambiente e nós não. Bom, com relação a isso, o Mercosul acabou fechando um acordo com um outro país, não é com um bloco, né, como a União Europeia, mas fechou um acordo com um país que é top das galáxias, Singapura. Para quem não sabe, Singapura é um país aí conhecido como tigre asiático, né, junto aí com Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul, os antigos tigres, né, os tigres mais poderosos. Singapura é um pequeno país, é uma cidade-estado que fica no sudeste asiático, muito poderosa em alguns setores da indústria, tá? Principalmente a indústria naval lá é muito forte e foi firmado um acordo de livre comércio entre o Mercosul e Singapura, o que vai facilitar os investimentos de Singapura, que é um país muito rico, repito, uma cidade-estado. Você deve ter visto aí na Fórmula 1, né, o Grande Prêmio de Singapura, um país, uma cidade assim incrível, moderna, maravilhosa. Vamos lá, manchete da Agência Brasil, diz assim, ó: Mercosul e Singapura fecham negociação para acordo de livre comércio. Letrinhas pequenas. Mercosul e Singapura fecham negociação de acordo de livre comércio. Tratado ampliará horizonte comercial do bloco, diz chanceler paraguaio, ou seja, mais dinheiro, mais investimento. Só para você ter uma ideia, Singapura investiu nos anos anteriores aí mais de 120 bilhões de dólares aqui em países da América Latina. Então é um grande negócio, nós podemos vender os nossos produtos, nossas commodities a preços mais baixos em Singapura, e eles precisam disso, já que são uma cidade-estado pequena, não tem área de mineração, não tem áreas agricultáveis nem para pecuária. Então nós exportamos esses produtos para eles e compramos ali os produtos, principalmente industrializados, bens de consumo. A única coisa chata nisso aí é porque essa relação em termos de valor de produtos é mais favorável a eles, né? Os produtos deles têm mais valor agregado do que o nosso, mas sem dúvida o acordo é muito bom. E vamos aí para a última manchete, e é essa aí. É a manchete da thumbnail, é a manchete aí que vai falar do Zelensky. Galera, você acredita que o Zelensky, depois de conversar com o Bolsonaro lá pelo telefone, Bolsonaro inclusive dando aí opinião como o Zelensky deveria proceder para acabar com a guerra, o Zelensky quis
falar para a cúpula do Mercosul. O Zelensky tem feito isso, todos os parlamentos, as cúpulas de blocos econômicos importantes do mundo que se reúnem, ele tenta falar, porque ele quer buscar apoio para o seu país, para resistência contra a invasão russa. Só que teve um problema, meu amigo. Embora ele tenha falado com o Bolsonaro individualmente, ele foi vetado. Não deixaram ele falar na cúpula do Mercosul. Olha a manchete aí do O Antagonista. Mercosul veta fala de Zelensky durante sua cúpula. Meu amigo, por que será que o Mercosul não quer ouvir o Zelensky? Olha só, letrinhas pequenas. Vice-chanceler do Paraguai anunciou recusa à videoconferência do presidente ucraniano, mas não disse de qual país do bloco partiu o veto. Lembra que são 4 países membros, fundadores e plenos? Pois é, um desses 4, ou até mais de um, vetou a fala do Zelensky. Será que foi o Brasil? Quem você acha que foi? Quero saber sua opinião. Coloca aqui embaixo. Quem você acha que foi que vetou a fala do Zelensky? Lembrando que esses 4 países, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, eles têm votado com frequência nas Nações Unidas a favor da Ucrânia e contra a Rússia. Contudo, nenhum desses 4 países de fato adotaram as sanções que estão sendo impostas principalmente pela União Europeia, pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Ou seja, esses países talvez com medo aí de problemas com a Rússia, uma vez que a Rússia é extremamente importante para o fornecimento de combustível, fertilizantes, grãos. Talvez esses países, esses 4 países aí, falaram, pô, Zelensky, vai pegar mal pra gente, vai queimar nosso filme, então deixa a gente aqui com os nossos assuntos internos, não queremos que você venha aqui falar. E aí, galera, você já deve ter visto aí, o Zelensky deu aí uma entrevista para a Globo falando aí, inclusive, do que ele conversou com o Bolsonaro, e o Zelensky fala claramente que ele criticou a postura do Bolsonaro, aquela postura de neutralidade, porque ele diz o seguinte, como é que você pode ser neutro? Essa neutralidade, ele fez inclusive uma comparação com a Segunda Guerra Mundial, que foi essa neutralidade que permitiu que os fascistas da Itália e aqueles outros lá do bigodinho ridículo tivessem uma grande ascensão na Europa. Ou seja, enquanto eles ainda eram pequenos, não tão fortes, se o Reino Unido, se a França, se os Estados Unidos tivessem feito alguma coisa, aqueles países não teriam ficado tão poderosos. Ou seja, a neutralidade a longo prazo vai causar grandes problemas, inclusive causa aí a morte do povo ucraniano, porque o que mais o Zelensky quer é que os países se unam contra a Rússia, para que essa guerra acabe o mais rápido possível. Essa guerra tem que acabar, essa agressão, essa invasão. Já disse e repito, sou aí a favor da Ucrânia. A Ucrânia é um país soberano que foi invadido aí sem nenhuma justificativa plausível. Inclusive, nós vamos falar ainda mais sobre essa invasão em vídeos posteriores. Então, Zelensky foi vetado. Só que agora a gente não sabe quem foi que vetou de fato. Quero saber a sua opinião. Você acha que o Mercosul acertou ou errou para não se comprometer com a Rússia? Cara, os comentários estão abertos aqui para você, então aproveita, vai lá e coloca a sua opinião. O Mercosul acertou ou errou? E quem você acha que vetou a participação do Zelensky? Quero saber a sua opinião, porque ela é muito importante, mas calma aí, não vai embora não. Pô, se você chegou até aqui, vale um like, não vale? Então vai lá, clica no like, compartilha esse vídeo com geral e claro, ó, clica aqui na logo do canal para você ficar inscrito, badalando o sininho das notificações para você receber todos os vídeos que eu posto aqui 6 horas da manhã para você ficar bem informado. Tamo junto? Obrigado por chegar até aqui, obrigado pela companhia e pela confiança. Beijo do Toby e eu te vejo no próximo episódio.